Que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero desejar a você um bom dia, quem está ouvindo ou assistindo esse vídeo de dia, boa tarde ou boa noite, não importa a hora. O importante é que Deus está com você, aleluia, do seu lado, assim como está comigo, porque o nosso Deus, Ele é um Deus tremendo. Quero compartilhar uma passagem, uma pregação que eu preguei em minha igreja, mas infelizmente eu não pude gravar. Então quero compartilhar essa mensagem que o Espírito Santo me deu para a minha comunidade, então quero compartilhar com vocês também. O título da mensagem é: O que acontece quando eu tenho a real visão de Jesus? O texto que eu vou ler se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 21, uma passagem muito conhecida, que diz assim o texto: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muitos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu posso tocar no coração do meu irmão e da minha irmã, meu Deus, que eles se sintam realmente tocados a mudar a visão que eles têm de ti, meu Deus, caso eles tenham uma visão turva, Deus, uma visão distorcida da sua pessoa, Espírito Santo. Pai, fala comigo, Deus, em nome do Senhor Jesus, prepara o coração do teu povo para receber esta palavra. Eu oro e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estamos vivendo um período que é um período profético na história, que chama o princípio das dores. Nesse período, Jesus disse que muitos se levantariam dizendo ser o Cristo e não deveríamos dar crédito. Vários falsos cristos já se levantaram e muitos o seguiam. Durante a história da humanidade, muitos falsos cristos já se levantaram e arrogaram para si o título de Messias. Várias histórias. Li uma pesquisa recentemente que nos últimos 100 anos, 34 pessoas falaram que eles eram Cristo, que eles se autoproclamavam Cristo. E isso mostra mais do que evidente que realmente estamos no tempo do fim. E hoje, infelizmente, a cada igreja tem a sua interpretação de Jesus Cristo. Tem aquela interpretação de Jesus Cristo estilo Silvio Santos, que Jesus vai dar dinheiro para todo mundo, que Cristo vai enriquecer a todos. Tem aquele Cristo que é o popstar. Também tem aquele Cristo curandeiro que cura tudo, cura todos. Realmente eu creio que Deus cura tudo, Deus, Ele é poder. A Bíblia fala que Deus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Mas esse Cristo curandeiro é baseado nas religiões afrodescendentes, numa espécie de tipo de mandinga gospel, de mandinga evangélica, de que Deus cura. Se você levar alguma coisa ungida, se você beber alguma coisa ungida, ou fazer alguma coisa com algum objeto ungido, aí sim Cristo poderá fazer o seu milagre. Então, infelizmente, nos últimos tempos, a igreja tem formulado vários falsos cristos, várias versões de um Cristo deturpado. E não é isso que a Bíblia me apresenta. Eu quero começar com 2 pontos iniciais a serem considerados antes de termos uma consequência correta da imagem de Cristo. No versículo 13, diz que, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, ele não tinha acesso a todas as pessoas. Boa parte da multidão procurava os discípulos. Eles também curavam, anunciavam o reino, usando o Velho Testamento para falar de Jesus, usando a Torá, usando os profetas, usando os salmos para falar de Jesus. Então, humanamente dizendo, era impossível Jesus falar com todos. Então, os discípulos também serviam, além de proteger o Mestre, além de proteger o Messias, eles serviam também para propagar Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, para as multidões, também para as multidões. A Bíblia me apresenta alguns exemplos, como, por exemplo, o jovem epilético ou lunático, quando os discípulos tentaram expulsar o demônio por falta de jejum e oração. Na verdade, o Pai procura os discípulos porque naquele momento o Jesus não estava disponível para aquele momento. Outra passagem é a passagem da multiplicação, onde Jesus faz um teste com André, onde Jesus pergunta, fala assim, como faremos para alimentar essa multidão? E André fala assim, Senhor, nem se tivermos 200 denários poderíamos alimentar essa multidão. O denário era um pagamento de um serviço diário. Então o André estava falando, Jesus, nem se a gente trabalhasse 200 dias, a gente pagaria comida para esse povo todo. E também a passagem da comissão, quando Jesus pega 70 homens e divide de 2 em 2. Então Jesus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele usava os seus discípulos para poder propagar o Evangelho, para poder curar, para poder anunciar o reino de Deus. Então o ministério de Jesus, o discipulado de Jesus era um discipulado prático, não era só teórico, era um discipulado prático. E hoje, infelizmente, vivemos hoje numa cultura que não tem nada a ver. Infelizmente, não tem nada a ver. Por isso que os discípulos hoje são muito defasados na ação do Espírito Santo, porque Jesus disse que eu poderia fazer as obras que ele fazia e obras ainda maiores do que ele fez, porque Jesus iria para junto do Pai. Jesus não estaria conosco eternamente fisicamente, mas hoje ele está conosco na pessoa do Espírito Santo. E devido ao pecado ter entrado na igreja, essa cultura infelizmente foi tomando forma. Não tem nada a ver eu fazer isso, não tem nada a ver eu fazer aquilo, não tem nada a ver. Isso limitou muito a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos atuais de hoje. O segundo ponto que eu queria falar está no versículo 15. Diz assim, perguntou-lhes eles, e vós, quem dizeis que eu sou? O texto me faz uma pergunta. No primeiro tema, o texto me pergunta o que as pessoas dizem do Jesus que eu represento. Qual é o Jesus que eu represento? Qual a imagem do Jesus que eu passo? Então, na verdade, os discípulos, voltando um pouco no primeiro ponto, então, os discípulos eles vendiam uma imagem de Jesus. Tanto que, como eu falei do jovem epilético, o pai foi procurar os discípulos, devido à propaganda que os discípulos faziam, do Messias anunciado pelos discípulos. Então, a primeira pergunta seria, o que as pessoas dizem do Jesus que você apresenta? Será que o seu Jesus é um Jesus curandeiro? Será que o seu Jesus é um Jesus Silvio Santos? Será que o seu Jesus é um Jesus Papai Noel? Ou será que o seu Jesus é um Jesus Aladino, do gênio da lâmpada? Basta você esfregar, fazer um pedido que ele te concede. A segunda pergunta que se encontra no versículo 15 é quem eu sou para você? Quem é Jesus para você? Deus ele te salvou de uma vida miserável, do inferno eterno, do pecado, de uma vida de sofrimento e da desgraça, e ele te salvou disso. Como eu disse, será que Jesus para você é um Papai Noel? Onde você pode chegar para Deus, Deus, eu me comportei nesse ano e eu quero meu presente, eu quero a minha bênção. Ou Jesus para você é uma ambulância, que você vive do jeito que você quer, faz o que você quer, vive independentemente de Deus, mas quando a coisa aperta você chama Jesus. É como uma ambulância. A gente não chama ambulância para todas as coisas que acontecem conosco. A gente só chama uma ambulância para quando o bicho está pegando, quando um acidente acontece ou quando alguma coisa foge da normalidade, que há consequências. Então será que Jesus, será que você tem essa imagem de Jesus, que você vive a sua vida, faz o que você quiser, mas quando você está no aperto, quando você está no desespero, aí você clama Jesus? Ou você é uma pessoa, ou você é um crente ateu. Mas espera aí, um crente ateu, essas palavras, não existe isso de crente ateu. Existe, infelizmente, existe.
São aquelas pessoas que Deus existe, que Deus é poderoso, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, mas essas pessoas menosprezam. Essas pessoas não dão crédito ao Evangelho, não dão crédito à pessoa de Cristo, à ação do Espírito Santo na vida de cada um. O Espírito Santo incomoda, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, não vou orar, não vou ler a Bíblia não. Estou cansado, vou mexer aqui no meu computador, eu vou fazer outra coisa, eu vou olhar o Facebook, o Instagram, o Snap, não vou olhar não. Ou senão o Espírito Santo te incomoda para você orar mais um pouco, ou você está num determinado momento do seu dia, o Espírito Santo ora, dá aquele incômodo no coração e você rejeita, e você não, Jesus, não vou orar agora não, mais tarde eu oro. Daquele crente ateu, porque na verdade o que é o ateu? O ateu hoje em dia, né, não antigamente, mas hoje em dia é o ateu que sabe que Deus existe e mesmo assim o despreza ou ignora. Será que você tem se tornado um crente ateu? Em Apocalipse 1, nos versos 13 a 16, diz assim: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante a filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingida pelos peitos com um cinto de ouro, e na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Essa descrição é uma descrição de Jesus Cristo no corpo glorificado que João tem de Jesus. É que Jesus aparece para João. E aqui algumas coisas interessantes, que essa é a visão real de Jesus, né? Quando a Bíblia fala, vou ler de novo, que a Bíblia fala o seguinte: no meio dos castiçais vi semelhante a um filho do homem, que estava vestido com uma roupa comprida. Essa roupa comprida tipifica o juiz. O juiz daquela época também usava a sua roupa comprida, né, no seu exercício, né, do juízo. E cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Aqui Jesus é representado pelo sacerdote. Na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca como a neve. Isso indica sabedoria e experiência de vida. Então Jesus é a própria sabedoria. E os seus olhos são como chama de fogo. Esses olhos como chama de fogo são o juízo de Deus, que prescruta tudo e que nada pode ficar oculto ou escondido diante dos olhos de Deus. E os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Isso significa autoridade. Deus tem autoridade para subjugar tudo e todos diante do seu poderio eterno. A sua voz era uma voz como se de muitas águas. Isso é a força de Deus, isso é o poder imanente de Deus. Absoluto, aleluia, como uma torrente de águas que vai levando tudo e nada fica no seu caminho. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. O texto fala da igreja, então Deus tem um domínio sobre tudo e sobre todos. Deus tem um domínio nas suas mãos. Jesus Cristo hoje tem o domínio nas suas mãos de tudo que acontece na sua vida. Nada passa desapercebido, tudo acontece pela sua aprovação ou pela sua permissão. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, que fala do Evangelho. O Evangelho fala de Jesus, o Evangelho testifica de Jesus. O Evangelho é o próprio Jesus Cristo. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Isso fala da glória de Deus. Deus é um Deus glorioso. Na verdade, é difícil de explicar o que é glória. Na verdade, não existe uma explicação. Glória é isso. Não existe isso. Na verdade, as pessoas tentam, dicionários bíblicos, teólogos tentam muito rasamente tipificar o que é glória. Então Deus ele está numa posição, Jesus está numa posição tão elevada que nem um dos seres humanos consegue distinguir quem é a pessoa de Jesus. Então nesse texto que eu li, Jesus é juiz, ele é apto para ser juiz, sacerdote, ele é a própria sabedoria. Jesus ele é o próprio juízo de Deus, ele exerce o juízo de Deus. Jesus tem autoridade sobre tudo e todos. Jesus é forte, Jesus tem a força, nada pode o resistir. Jesus tem o domínio sobre suas mãos e nada o escapa. Jesus é o próprio Evangelho, Jesus é a boa notícia para o mundo perdido. Jesus é glorioso, Jesus é resplandecente, Jesus é indescritível.
indescritível, nada se compara a esse Deus. Essa é a visão de Jesus Cristo hoje que a Bíblia me apresenta. E quais são as consequências quando eu tenho essa visão de Jesus Cristo na minha vida e quando eu utilizo essa visão no meu dia a dia, na minha vida diária? Nos versículos 16 e 18, no capítulo 16 de Mateus, diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira consequência que eu tenho quando eu tenho uma visão correta de Jesus é que eu sou a habitação do Espírito Santo, de verdade, de fato, de verdade. Aleluia. Infelizmente, tem muitos crentes que ainda vivem no regime do Velho Testamento. Como assim? Estamos no período da graça. Esse período é o período que o Espírito Santo está derramado total e completamente sobre nós. O Espírito Santo, ele se doa total e completamente. Basta que eu e você o busquem para termos mais do Espírito Santo. Mas parece que algumas pessoas, o Espírito Santo vem, age na vida delas por algum momento e depois não está mais sobre ela. Né? É quando Deus usa o irmão e depois vai embora, o Espírito Santo não mora com ele. O Espírito Santo não mora com ele. Infelizmente, alguns irmãos não têm a plenitude da vida do Espírito Santo na vida dele, não tem o Espírito Santo morando na vida dele. Infelizmente, cai naquela passagem de Mateus 7:21, Jesus diz que, em verdade, vos digo que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí algumas pessoas dirão: mas Jesus, nós profetizamos em teu nome, fizemos milagres, expulsamos demônios. E o Senhor, infelizmente, falará para aquelas pessoas: aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Infelizmente, tem pessoas que ainda são pessoas que são usadas por Deus, porque Deus não precisa... Deus usa quem Ele quer, como eu disse. Jesus é soberano, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus pode usar o descrente, Deus pode usar um ímpio. Deus pode usar quem Ele quer para que outra pessoa seja abençoada. Não importa. Se você é usado por Deus, se os seus dons manifestam Deus, isso não significa nada. Isso não significa que você é habitação do templo, que você é templo do Espírito Santo, que você é habitação da terceira pessoa da Trindade. Infelizmente, isso não significa nada. Dom é um presente que Deus dá. É um presente que Deus não toma, independente da forma que eu viva. Se Deus me deu um dom, se Deus me deu um dom de sonhos proféticos, e se eu vivo uma vida totalmente podre, desregrada, Deus pode, na sua soberania, continuar me usando perfeitamente. Porque Deus pode me usar para abençoar outras pessoas que estão no meu círculo de amizade, ou pessoas que têm contato próximo a mim. Deus pode me usar, mas isso não significa que Deus me usando, o fato de ser usado por Deus é um caráter de aprovação. Deus usa quem Ele quer. Deus usou a mula, e nem por isso Deus salvou a mula. Eu tenho uma experiência muito bacana, que há muito tempo atrás eu participava de um culto no lar de uma casa de uma irmã, e eu estava participando, já estava no finalzinho, o Espírito Santo pediu para que eu orasse o pé de uma irmã. Na hora eu não entendi nada, mas obedeci. E quando eu me abaixei, eu falei assim: irmã, eu posso orar pelo seu pé? A irmã ficou muito abalada com aquele pedido. Ela começou a chorar e ela falou que pode. Eu comecei a orar, não entendendo nada, fazendo aquela oração geral, né? Jesus, eu não sei porque eu estou aqui, mas o Senhor sabe, abençoa, cura, dananana. Aí depois que eu terminei a oração, ela chorando muito, ela falou que ela tinha um problema de genético, ela tinha um problema de nascença no pé, que o pé dela tinha nascido torto e que ela teria que possivelmente ela teria que fazer uma cirurgia no pé, né, para consertar os ossos, para consertar a estrutura física dos ossos. E que com aquela oração ela tinha sentido algo diferente e que ela não iria fazer mais a cirurgia. E que no dia seguinte ela faria o exame para quando marcaria a cirurgia, se a cirurgia seria num caráter de urgência ou não. E chegando no outro dia, ela chegou no médico, o médico brigou com ela, falou assim: você está de brincadeira comigo. Ela: como assim, doutor? Não, você está de brincadeira comigo, porque seu pé não tem nada. Mas doutor, como assim? Eu vim aqui semana passada, você veio, você me mostrou um exame falso. Não, doutor, o exame não é falso. Ela mostrou outros exames, e comparado com o último exame que ela tinha feito,
Não, doutor, está aqui, meu pé está curado, Deus curou meu pé, Jesus curou meu pé. E ela glorificando a Deus porque Deus consertou um defeito estrutural no pé dela. Aleluia, Deus quer fazer isso comigo, quer continuar fazendo isso comigo e quer continuar fazendo ou fazer com você, caso Ele não tenha feito. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, Ele quer te usar. Ele quer usar você, meu amigo, Ele quer usar você. Se Deus não quisesse nos usar, Ele teria usado anjos para fazer a sua obra. Mas Deus escolheu eu e você, pessoas pecadoras, pessoas cheias de defeitos. Mas Deus nos ama e Ele ainda assim, Ele quer nos usar. Uma das funções do Espírito Santo é a regeneração. O Espírito Santo regenera o nosso interior. A Bíblia fala lá em João que todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa ação de renovação, de regeneração, quem faz é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo quer me regenerar a minha mente caída, meus pensamentos tortos. O Espírito Santo quer regenerar o meu coração e o seu coração. O Espírito Santo, Ele quer transformar em uma nova criatura, como a Bíblia fala, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo quer fazer eu e você novas criaturas. Nada a ver aquela criatura velha, cheia de pecado, aquela criatura mundana, aquela criatura que usava os seus membros, o seu corpo, para satisfazer os desejos da carne. E o Espírito Santo, Ele quer acabar com essa pessoa, quer transformar uma nova pessoa. É como uma lagarta. Uma lagarta é um ser, né? É uma criação, um inseto, acredito, não sei, um cilíndrico, né? Mucoso e rastejante. Ele forma um casulo e quando ele sai daquele casulo, ele sai com um ser totalmente diferente. Ele sai com asas, com pernas, né? Com aquelas patinhas fininhas. Então, o Espírito Santo quer fazer isso, quer nos transformar de um ser mucoso, rastejante, né? Pecador, miserável, um crente fraco, nos quer dar asas. Ele quer que nós sejamos livres para adentrar no reino espiritual, no mundo espiritual, galgar níveis elevados com o Espírito Santo. Jesus quer nos modificar com relação a isso, a nossa natureza. Deus quer mudar o meu e o seu caráter. Deus quer mudar o meu e o seu interior. Deus quer mudar a nossa essência. Outro ponto que eu vejo nesses versículos é a proteção contra o inferno. Quando eu tenho uma real visão de Jesus, eu sou protegido contra o inferno. Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus disse em Mateus 12, 29, que o valente, para poder assaltar a casa, que o ladrão, para poder assaltar a casa, ele tem que derrubar o valente. E quando eu conheço o Espírito Santo, quando eu tenho Jesus no meu coração e eu tenho o Espírito Santo é o nosso valente. E não há ninguém, não há ladrão, não há diabo, não há Satanás, não há inferno inteiro que seja, que é capaz de derrubar o valente chamado Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo não habita em você, meu amado, o Espírito Santo quer habitar em você, quer fazer nova pessoa, quer mudar a sua vida, quer mudar os seus pensamentos, quer corrigir a sua rota. Aleluia! Permita que o Espírito Santo habite em você, permita que o Espírito Santo fale com você. Deixe esse valente entrar e tomar o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus tomar conta do seu coração. Aleluia! Ele quer fazer isso, mas quando eu faço isso, quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, quando eu faço uma oração, Deus, eu vivi a minha vida até agora do meu jeito e não deu nada certo, Deus. Algumas coisas deram, outras não, mas eu não sou feliz completamente. Jesus entra na minha vida, muda a minha vida. Quando eu falo isso, eu estou chamando o Espírito Santo para tomar um lugar no meu coração. Ele expulsa o ladrão da minha vida. Ele expulsa aquele que bagunça a minha vida física, me causando doenças, me causando problemas de saúde, a minha vida emocional, aquele que faz com que meus relacionamentos não deem certo, nunca dá certo meus relacionamentos. O Espírito Santo, ele quer consertar a minha vida sentimental. O Espírito Santo quer me preparar para um casamento abençoado, ele quer me preparar para um casamento bênção, que seja exemplo para outras pessoas. O Espírito Santo me quer dar uma pessoa, um companheiro, um namorado, uma namorada crente, fiel, mas para isso eu tenho que estar preparado, tenho que estar restaurado pelo Espírito Santo. E só quem faz essa mudança é o Espírito Santo.
E o Espírito Santo ele nos protege de toda a ação de Satanás. Como eu disse, o Espírito Santo tomando posse do meu coração, ele reinando no meu coração, Satanás nenhum tem coragem de chegar perto dessa casa, desse templo que sou eu e você. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Toda honra e toda glória seja tua, Deus. Aleluia. Tem uma matéria que eu vi na internet, não sei se é verdade, mas uma matéria que eu li no Facebook falando de uma igreja, aqui no Brasil. Não sei se é no Brasil, e um jovem pegou um microfone, né, ele tinha acesso à equipe de som, ele pegou um dos microfones da igreja, apagou a luz da igreja e começou a imitar o diabo, né? Começou a imitar uma pessoa possessa. Então a igreja estava no período de louvor, ele apagou a luz, ele cortou a luz da igreja, né? Ele começou a imitar uma pessoa possessa. Nisso, luzes de emergência da igreja se acenderam e o pastor olhou para o lado, olhou para o outro, ele saiu do púlpito e foi para fora da igreja. Aí os membros pensaram: o quê? Se o pastor correu, eu vou ficar quedado, eu vou dar no pé. E as pessoas saíram da igreja. Aí depois das pessoas de um tempo, aí os técnicos de som foram ver o que estava acontecendo e descobriu que era um garoto que ele tinha apagado a luz e estava imitando um endemoniado. Isso são pessoas, não sei se é verdade, mas se for, são pessoas que não têm o Espírito Santo como o valente do seu coração, o valente da sua casa. Aleluia. Xandara que assubi andele xandara basai. De cantará machari assubi relei xandaki arabassuri andele xandaki anahada. Ah, Espírito Santo, que presença maravilhosa, Deus. Que presença maravilhosa, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu não tenho medo do mundo espiritual. Quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu não tenho medo do diabo. A Bíblia fala que feitiço algum chegará à minha tenda. Que maldição alguma chegará à minha tenda, no Salmo 91. Aleluia. Que Jesus, que o Espírito Santo, ele é o valente. E que Jesus, ele me protege. Que o Espírito Santo, que Jesus, na pessoa do Espírito Santo, me protegerá da ação do inferno. Macumba não mata crente. Macumba não pega em crente. Crente de verdade, cristão de verdade. A pessoa pode matar o galinheiro inteiro de capeta, o demoniado, pode matar todas as galinhas do mundo, pode matar tudo quanto é bicho, mas não vai te pegar, porque o Espírito Santo ele habita em você. O Espírito Santo ele reina no seu coração. E quando o valente chamado Espírito Santo está no meu coração, diabo nenhum, ladrão nenhum assalta a minha casa. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. No verso 19 diz assim: eu darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Jesus deu a chave da casa dele a Pedro. Tudo que Pedro falasse, os anjos teriam que dar um jeito para conseguir. O domínio sobre o mundo espiritual é através do nome de Jesus. O céu determina sobre a terra, e não a terra que determina o céu. Mas no caso de Pedro, Jesus inverteu. Jesus disse a Pedro: Pedro, o que você determinar aqui será determinado lá. E tudo que você falar aqui vai ser determinado no céu. Ou seja, tanto que Jesus falou que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Originalmente isso não era possível, porque o mundo espiritual é que determina sobre o mundo físico, e não o contrário. Então Pedro, quando ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele teve a real noção da imagem de Cristo, ele sabia quem Jesus era, o que Jesus era capaz de fazer. Então Jesus falou assim: Pedro, já que você me conhece, sabe quem eu sou e o que eu posso fazer, eu vou te dar um poder que ninguém outro tem. Eu vou te dar poder de tudo que você disser aqui acontecerá, será determinado no mundo espiritual. Aleluia, amado. Que poder é esse? Que glória é essa? Tudo que eu chegar e botar a mão vai acontecer. Aleluia. Claro que muitas pessoas pensam nisso como se fosse a história do rei Midas, né? que é uma história da mitologia grega, que tudo que o homem tocava virava ouro, o cara ficou riquíssimo. Mas não é isso. Não é nada disso, porque quando eu tenho a visão do Espírito Santo, eu não busco as coisas da terra, eu busco as coisas do céu. Eu quero
eu quero mais unção do Espírito Santo, eu quero salvação de almas, eu quero que o reino de Deus se propague, que as pessoas conheçam mais sobre esse Jesus maravilhoso, sobre esse Jesus bendito. Aleluia! Quando eu tenho o Espírito Santo, Jesus abre as portas dos céus para mim e para você, querido. Jesus, ele quer abrir as portas do céu para mim e para você, sabe? Ter domínio sobre o mundo espiritual. A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus cedeu ao homem o poder de dominar, de eu ter autoridade no mundo espiritual, de eu ter influência no mundo espiritual. Aleluia! Jesus quer ceder essa autoridade. Jesus quer que quando eu fale, quando você fale, o reino espiritual se mova. Aleluia! Mas por que isso aconteceu? Aconteceu porque Pedro reconheceu a real visão de Jesus. Jesus para Pedro não era aquele Jesus que só multiplicava o pão como a multidão achava. Para Pedro, Jesus não era o líder militar que eles, os judeus, esperavam. Jesus para Pedro não é aquele que veio tirar toda a patifaria do sinédrio no templo, não. A Bíblia fala que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Essa é a real visão de Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! E quando eu sei disso, quando eu tomo posse dessa visão, quando eu reconheço e vivo Jesus na minha vida diária, vivo Jesus no meu trabalho, vivo Jesus no meu colégio, na minha faculdade, no meu namoro, no meu noivado, no meu casamento, as portas do céu abrirão para mim. E Deus delegará anjos para me ajudar a travar batalhas no mundo espiritual, amado. Aleluia, que poder tremendo, que palavra tremenda, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, por isso que o diabo ele quer distorcer a visão de Jesus, por isso que o diabo ele quer torcer a visão de Jesus, tirar a visão de Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Jesus que venceu o diabo na cruz do Calvário. Por isso que nas igrejas de hoje o diabo quer propagar que Jesus é curandeiro, que Jesus dá carro, dá casa, dá dinheiro. Eu creio que Jesus pode dar, mas o sacrifício de Jesus não foi para isso. Jesus não saiu do céu. Amado, Jesus, Jesus, o Espírito Santo e Pai que formam a Trindade, eu creio na Trindade, eles eram perfeitos. A Bíblia fala que eles não dependiam de nada nem de ninguém para existir e subsistir. Eles não precisavam de nada. Eles viviam numa atmosfera santa e perfeita. Ele com ele mesmo. Ele se completava, ele se saciava. Ele não precisava de nada de ninguém. Mas um dia na eternidade Deus resolveu criar todas as coisas. Não sabemos o motivo, talvez nunca saberemos, mas Deus resolveu criar todas as coisas. E com a consequência da criação do homem e do mundo, e Satanás se rebelado, se transformando em Satanás, o mundo caiu, veio o pecado, veio a corrupção. Então Jesus veio voluntariamente para consertar esse ato de corrupção, porque nós nunca mais da nossa estrutura física, emocional e espiritual podemos voltar a Deus, podemos nos chegar a Deus naturalmente, podemos chegar a Deus por nós mesmos. Então Deus, por livre e espontânea vontade, Ele veio, se fez homem no meu e no seu lugar. Ele tinha todas as fragilidades físicas e psicológicas como qualquer outro ser humano. Jesus sentia fome, Jesus sentia frio, Jesus sentia dor de cabeça, Jesus ele podia torcer o pé. Jesus ele não era onisciente na sua forma humana. A Bíblia fala em Efésios 2 que Deus ele se absteve da sua integridade como Deus. Jesus ele é 100% Deus e 100% homem, mas Deus ele se absteve do seu poderio divino. Deus ele não usou o seu poder onipotente, onisciente, onipresente, a sua sabedoria, a sua santidade na sua forma humana. Jesus teve que conquistar isso como eu e você, como ser humano normal, completo. Todos os milagres que Jesus fez foi através do Espírito Santo. Aleluia! Isso é um bom exemplo, porque se Jesus conseguiu, eu e você também podemos conseguir. Por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, outros maiores fará, porque eu vou para junto de meu Pai. Jesus não ficaria aqui eternamente, fisicamente conosco. Ele nos enviaria o Consolador, né? O Paracletos, né?
enviaria o Espírito Santo de Deus, aleluia, que tremendo, meu irmão, minha irmã, que maravilhoso. Jesus, as coisas, os milagres, as coisas sobrenaturais que Jesus fez foi através do Espírito Santo. Se Jesus pôde fazer, eu e você podemos fazer pela autoridade do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia, meu amado, minha amada, meu querido e minha querida, que glorioso, que Deus amado, que Deus, aleluia, transcendente é esse, meu Pai. Que revelação, Jesus, que revelação maravilhosa, aleluia. Então Jesus, por isso que o diabo, ele quer tirar essa visão de Jesus da igreja. Ele quer que você pense que Jesus é um Deus longe, que Jesus não olha para você, que Jesus está pouco se importando com as suas necessidades, ou até se importa, mas Jesus é um Deus sacana, que Jesus é um Deus mesquinho, que Jesus é um Deus sarcástico, que Jesus é um Deus masoquista, que gosta de ver o seu sofrimento, que gosta de ver o seu choro, que se alegra ver você sofrendo. Não, Jesus não é isso. O diabo é assim, que gosta do nosso sofrimento, que gosta que a gente padeça, mas Jesus não. Por isso essa preocupação do diabo de distorcer a imagem da pessoa de Jesus. Hoje nos cultos, infelizmente, se acha tudo menos Jesus. Infelizmente, hoje vivemos o período da igreja de Laodiceia, que Jesus está à porta da igreja. Amado, você já parou para pensar nesse texto que Jesus está batendo na porta de uma igreja, falando que ele quer entrar? Meu Deus do céu, essa é a igreja do nosso século. Tantas e tantas coisas entraram na igreja e expulsamos Jesus da sua própria casa. Expulsamos Jesus. Meu Deus do céu, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe em nome de Jesus. A Bíblia fala lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, oh meu Deus do céu, meu Deus, aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A Bíblia fala nesse versículo que teremos intimidade. Todo aquele que ouvir a voz do Senhor terá intimidade com ele. Oh meu Deus, aleluia. Arabaxuriandele carabiasnai. Aleluia. É poderoso demais, meu querido. Jesus é poderoso. Oh, palavra maravilhosa, meu Pai. Oh, glórias. Glórias a Deus, meu Deus. Glórias a Ti. Toda a honra e toda a glória seja Te dada, meu Deus. Santo, santo, santo é o Seu nome, meu Deus. Santo, santo, santo é o Seu nome. Amado, o último tópico se encontra no versículo 21, que diz assim: desde então, diz assim no versículo 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Esse último ponto me revela que Jesus, ele quer revelar os seus mistérios. Jesus, ele quer se revelar ainda mais. No versículo fala que a partir daquele momento que Pedro reconheceu a real visão de Jesus, que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias esperado, Jesus começou a revelar informações que eles não sabiam. A Bíblia fala que Jesus, a partir daquele momento, começou a falar que era necessário ele ir para Jerusalém, padecer na mão dos escribas, dos fariseus, do alto sacerdócio, morrer e ressurgir no terceiro dia. Jesus, ele quer revelar os seus mistérios para mim e para você. O mundo espiritual, ele é um universo desconhecido para os cristãos. Infelizmente, hoje a igreja poderia estar muito mais avançada espiritual do que ela se encontra hoje. Hoje, a igreja é analfabeta nos quesitos do mundo espiritual. Muitos livros, muitas publicações, muitos artigos e muitos vídeos até mesmo pela internet, na internet poderiam ser feitos se as pessoas buscassem mais o mundo espiritual, buscassem as revelações de Deus no mundo espiritual. Como eu disse anteriormente, o mundo espiritual é que determina sobre o mundo físico. Poderíamos saber como Deus atua, como os anjos atuam no mundo espiritual sobre certas situações. Poderíamos saber a ação do diabo no mundo espiritual e poderíamos nos precaver melhor, mais precisamente sobre os ataques do diabo. Mas hoje, infelizmente, profeticamente Jesus disse que nos últimos dias a palavra seria desinteressante, que o amor de muitos se esfriaria, não somente o amor do ser humano para o outro ser humano, mas o amor para com Deus, para as coisas de Deus, para o Evangelho, pela Bíblia, se esfriaria.
Então hoje estamos muito aquém do mundo espiritual, infelizmente. Não sei se você sabe, amado, mas existem satanistas que jejuam e que oram. Existem bruxas que jejuam e oram e buscam acesso ao mundo espiritual. Existe uma prática no mundo espiritualista que chama viagem astral, que é quando o espiritualista, geralmente é feito por satanistas ou pessoas que trabalham com a espiritualidade, elas projetam o seu espírito, elas saem do corpo, que é mais comumente conhecido como viagem astral. A pessoa fisicamente ela fica guardada em algum lugar, num quarto ou num lugar seguro, e o espírito da pessoa sai e ela vagueia, ela passeia no mundo espiritual. Então tudo que acontece no mundo espiritual, ela tem acesso, ela tem conhecimento. E muitos satanistas usam dessa viagem astral para poder mandar hostes demoníacas sobre a igreja, sobre ministérios pastorais, sobre os pastores, sobre ministérios de louvor, sobre crentes. Então é muito importante reconhecermos e pedirmos a Deus a revelação do mundo espiritual. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos revele os mistérios do mundo espiritual e principalmente pedimos ao Espírito Santo que Ele nos revele os seus mistérios. Que possamos conhecer a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia fala que o meu povo perece, morre por falta de conhecimento. Que conhecimento seria esse? Seria o conhecimento de Deus. Se as pessoas conhecessem a Deus, elas não pecariam ou pecariam menos. Na verdade não pecariam não porque somos todos pecadores, mas pecariam menos. Se os crentes conhecessem a Deus de verdade, elas teriam temor. Elas não transformariam a igreja na palhaçada que é hoje. Elas não transformariam o templo em circos, em púlpitos, em picadeiros. As pessoas teriam mais temor. As pessoas reconheceriam como Deus é santo. Como Deus é santo. A Bíblia fala no livro de Abacuque, capítulo 1, verso 13, que diz assim: Tu és tão puro de olhos que não pode sequer contemplar o mal. Essa é a santidade do nosso Deus. Deus é santo. Deus é santo. Aleluia. Deus é santo. Aleluia. Deus é santo. Meus amados, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a pessoa de Jesus. E eu quero fazer uma oração com você. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela revelação, Jesus, que o Senhor me concede, que o Senhor nos concede. Muito obrigado, meu Deus, e quão poderosa é a Tua palavra, meu Deus, quão poderosa é a Sua presença. Pai, eu me sinto constrangido, meu Deus, de tamanha revelação, meu Deus. Eu me sinto tão pequenino, Pai, de acordo, Pai, com a grandiosidade da mensagem do Evangelho, meu Deus, que o Senhor compartilhou conosco. Pai, tira a visão turvada, meu Deus, tira a visão corrompida, Pai, que as igrejas hoje, os falsos pastores têm anunciado na minha mente, na mente do meu irmão e da minha irmã. Pai, que em nome do Senhor Jesus eu possa colocar sede, possa colocar fome sobre a palavra de Deus no nosso coração, para que possamos conhecer, meu Deus, e reconhecer o Senhor como o Senhor é, como o Senhor santo, o Senhor justo, um Senhor zeloso, meu Deus, e um Senhor que pune pecado. Infelizmente as pessoas só conhecem um dos seus atributos, que a palavra diz que o Senhor é amor, né? Mas as pessoas esquecem que o Senhor é justiça, que o Senhor é juízo, e que o Senhor se ira todos os dias com o pecador e com o pecado. Que eu e meu irmão possamos ter fome e sede, meu Deus, de justiça, da Tua palavra, da oração, do jejum, meu Deus, da Sua presença. Espírito Santo, seja o valente do meu coração, Pai, o valente do coração do meu irmão e da minha irmã. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa querida, Pai, passe essa mensagem para todas as pessoas que ela conhece, que as pessoas precisam conhecer e reconhecer, elas precisam ter uma imagem correta do Senhor, meu Deus. Porque a palavra fala, meu Deus, que o Senhor vai punir, meu Deus, com o inferno as pessoas que se fizerem imagem de um Deus que não é o Senhor. Pai, eu creio que muitas pessoas vão para o inferno crendo, entre aspas, no Senhor, meu Pai. Porque as pessoas creem num Deus que é Papai Noel, num Deus que dá bênção, que dá carro, que dá casa. Eu sei que o Senhor pode dar, mas o seu sacrifício não foi para isso. Muitas pessoas vão para o inferno, meu Deus, crendo num Deus, Pai, que só serve para livrar, meu Deus, em caso de extrema necessidade, como se fosse uma ambulância. Meu Deus, Pai, tira, Pai, essas visões. Tira, meu Deus, em nome de Jesus, essas imagens que fazemos do Senhor, que não é verdade, meu Deus. A Tua palavra diz lá em Êxodo, meu Deus, que o Seu Pai odeia
abomina as pessoas que fazem uma imagem do Senhor, uma imagem incorreta, uma imagem corrompida, meu Pai. Em nome de Jesus, livra-nos, Deus, do inferno. Perdoa os nossos pecados, Deus, perdoa, Deus. Temos a oportunidade de lermos a Bíblia e não lemos, preferimos confiar no homem. A Tua palavra diz, Deus, que maldito é um homem que confia no homem. Que possamos ser como os crentes de Bereia, meu Deus, que assim como Paulo pregava, eles corriam para as Escrituras para conferir o que Paulo pregava era verdade. Que eu e meu irmão e minha irmã possamos ser crentes bereanos. Pai, confiar apenas na Tua palavra. A Tua palavra é imutável, Deus. O mundo pode mudar, o homem pode mudar, Deus. As minhas convicções algum dia podem mudar, mas a Tua palavra não, Deus. A Tua palavra é imutável, é a inerrante palavra de Deus. O Senhor disse, Deus, que passarão os céus e a terra, e a Sua palavra nunca passará. Que eu e meu irmão possamos confiar a minha vida total e completamente na Tua palavra. Possamos descansar no Senhor, meu Deus. É tão difícil descansar no Senhor. Pai, nossa vida é tão pautada nessa terra, meu Deus, nas coisas dessa terra. Pai, se não trabalharmos, não temos comida. Se não trabalharmos, não pagamos as nossas contas. Pensamos isso, Deus, até no mundo espiritual, mas não. O Senhor disse, Deus, que o Senhor vai conceder, Pai, o sustento se priorizarmos o reino dos céus. Muda a nossa visão, Espírito Santo. Muda a nossa visão. Que visão errada, porca e suja temos do Senhor e do Teu reino, meu Pai. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos. Muda a visão do Seu reino, meu Deus, que foi introjetada na minha mente através dos anos. E muda a mente do meu irmão, da minha irmã também, que foi concedida por pastores, meu Deus, por falsos pastores, que só queriam arrancar o couro das suas ovelhas, que queriam dinheiro, que não queriam salvação, que queriam apenas o seu próprio bem-estar, que não queria salvação de almas. Pai, muito obrigado por essa revelação, continue falando sempre conosco. Eu oro e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, meu amado, se você ouviu ou assistiu esse vídeo até agora, eu peço que você compartilhe essa mensagem. Vai estar disponível um áudio compatível com o WhatsApp para que você possa mandar para outras pessoas, para que você possa compartilhar. A Bíblia fala que um plantou, outro regou, mas Deus dá o crescimento. Ou seja, eu estou pregando a mensagem, eu terei o meu galardão por isso. Mas se você compartilhar essa mensagem, você também vai ter o seu galardão por compartilhar essa mensagem e outra pessoa será abençoada. Então Deus, Ele vai presentear todos a devida proporção. Eu peço que você me ajude a ser um braço desse ministério. Esse canal não visa ser conhecido, ser um grande canal cristão, como muitos têm por aí. Não. Na verdade é um canal particular que eu tenho para colocar as minhas mensagens para que outras pessoas conheçam. Esse canal ele foi criado não para que seja um grande canal cristão. Se Deus quiser, amém. Mas esse não é o intuito. Mas esse canal foi criado para que eu coloque as minhas mensagens, para que eu coloque outras mensagens de pessoas que eu gosto. Tanto que no meu canal você vai ver outros pregadores pregando a mensagem. Geralmente são pregadores, são mensagens antigas, que eram pregadores que hoje, infelizmente, muitos deles se corromperam, né? Devido à teologia da prosperidade. Mas eu peço que você seja um braço desse ministério, que você propague, que você baixe o áudio, que você possa pregar na sua igreja. Se você prega na sua igreja, se você é pastor, se você é diácono, se você é um irmão qualquer que tem a oportunidade de pregar em uma célula, se você faz um culto doméstico, querido, você tem toda a liberdade de pregar essa mensagem. Todas as mensagens que eu coloco, que são minhas, que Deus me deu, eu dou liberdade para que você propague essa mensagem, que você divulgue essa mensagem. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é de Deus. Propague, seja bênção para a vida de outras pessoas. Propague, pregue essa mensagem em nome de Jesus. Amém, aleluia. Querido, que você seja trigo e não joio, que você seja ovelha e não bode, que você dê frutos, porque o Senhor, Ele pode estar com o machado preparado para arrancar a árvore que não dê fruto e lançá-la ao fogo. Que você não seja esse tipo de árvore. Que Deus te abençoe.